há 2 anos atrás, eu sempre fiz meus exames de mama. E há 2 anos atrás, eu fui fazer um exame de mama e constou um nódulo na mama esquerda. Quando você pensa em nódulo, você pensa em câncer, mas nódulo não é câncer. E aí, quando eu fiz esse exame, a médica falou para mim da seguinte forma: eu não me esqueço, porque eu me apego às coisas boas. E ela falou assim: Mayra, ó, descobrimos aqui na tua mama esquerda tem um nódulo. A princípio é benigno, não precisamos nos preocupar e vamos acompanhar. Vamos fazer CAT. Daqui 6 meses a gente acompanha para ver se não teve crescimento e se não teve mudança no formato dele. Se não tiver mudança, não tiver crescido, a gente descarta e tudo ok. Beleza? Beleza. Quando eu saí dali, só que a mente da gente trabalha muita coisa, né? Então ela vem pregar peças. Quando eu saí do consultório, na minha cabeça assim, meu Deus, eu já coloquei a mão assim, meu Deus. E agora? Aí eu me centralizo, Mayra, vamos centralizar. Vamos em direção ao carro primeiro, vamos ficar seguro. Fui até o estacionamento, entrei dentro do carro e ali me fiz duas, que eu sempre faço assim, sempre que eu estou passando por um problema, eu me faço duas perguntas. Primeiro, você pode mudar essa situação? Segundo, tem alguma coisa que você possa fazer? Essas são minhas duas perguntas. Então, quando eu me fiz, tem alguma coisa que você possa fazer em relação a isso? Se a resposta for sim, eu sei que eu tenho que correr atrás. Se a resposta for não, eu entendo que o tempo é que vai fazer com que as coisas mudem ou não. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Se sim, eu vou correr atrás. Então, foi isso que eu fiz. Mayra, o que que você pode fazer por essa situação? Você pode mudar essa situação? Não, não posso mudar. Tem alguma coisa que você possa fazer? Tem. Esperar os 6 meses para voltar aqui e fazer o CAT. Tem que tomar medicação? Não preciso. Tem que fazer outra? Não preciso. Vida normal, então vida que segue. Ali, eu me dou assim 10 minutos. Você tem 10 minutos para recalcular a tua rota e voltar para o eixo. E foi isso. Eu fiz isso. Me recalculei, pronto. Pronto, respondi as minhas perguntas, fui embora. Voltei para casa, esperei 6 meses. Eu não me apeguei àquilo, eu me apeguei àquilo que ela falou. Mayra, a princípio é benigno. Não vamos nos preocupar. Me apeguei a isso. Se é nódulo, se vai ser câncer, se pode virar, não me apego a nada disso. Eu me apeguei no que ela falou de positivo. Sim. Deu 6 meses, voltei lá, fiz o CAT, tava normal, mesmo jeito, mesmo tamanho, não mudou nada. Aí ela pediu mais uma vez, mais 6 meses. Então eu fiquei 1 ano e meio que eu fiz CAT. Ficou ali do mesmo jeito e ela falou para mim: vamos descartar, não é nada. Esse ano fiz meus exames, esse ano passado fiz meus exames, tá ali do mesmo jeito. E a minha médica até fala para mim assim: Mário, você tem um companheiro aí. Não é maligno, é benigno, não mudou de formato nem nada. Então, vida que segue. Então, eu não me apego a isso. Então, é isso que eu falo. Às vezes, a gente se apega muito aos problemas e não à solução, sabe? Então, eu falo assim, e a gente tem como a gente mudar isso na nossa vida? Quando a gente se faz as perguntas certas e quando a gente está com isso aqui bom, né? Então, por isso que eu falo que a atividade física, ela é maravilhosa por isso, porque ela ajuda você a consertar tudo que você tem de sentimental, de bom, de ruim, e ajuda você a fortalecer isso daqui que é o principal, porque isso daqui manda nisso aqui. Com Se você não certeza. tiver com a mente, se a tua mente for esgotada, for pequena, você vai deixar os teus sentimentos levar. Então eu falo assim, as pessoas falam, ah, você é muito racional. Eu falo, não é que eu seja racional, é que tem tempo para você ser sentimental, né? E às vezes, e o sentimental da gente muda, engana, sabe? O coração da gente é enganoso. Se você for pensar, se a gente for levar tudo pro lado sentimental, meu Deus, você faz coisas que depois você se arrepende e que se você tivesse com um pouquinho mais de racionalidade, você não teria feito. Então, às vezes, a gente deixa de fazer certo, a gente deixa de sofrer quando a gente entende que a gente precisa usar mais isso daqui do que o sentimental, né? E me conta uma coisa, qual é a próxima prova? Então, agora eu estou me preparando para a Maratona de Porto Alegre, né? Que é em julho. Uhum. Então, esse ano eu não estou muito focada, assim, porque o ano passado eu fiz muitas provas, né? Mas agora, dia 28 temos, dia 21 agora tem o Ilumina Paraná, aqui, que é uma corrida noturna. Daí, no dia 28 daí na próxima semana começa o Circuito Pro Correr, né? Que começa esse ano novamente. E aí vai, o circuitinho. Então, esse ano eu tô mais, vou me apegar mais às provas menores, porque o ano passado eu exagerei demais nas provas grandes, né? Nas provas de longa distância. Fui pro Rio do Rastro, inclusive, né? Fiz o Rio do Rastro lá, que é só altimetria.
E aí, com 12 dias, fui para Porto Alegre fazer a maratona, então, né? Então, acabei exagerando um pouquinho, por isso que acabei me lesionando, né? Então, esse ano eu vou me focar mais nessa maratona de Porto Alegre aí, que é em julho, e fazer as provinhas menores, né? E continuar aí divulgando as corridas e ajudando o povo aí Com a se certeza. motivar e correr e se permanecer em movimento, né? Mayra, tudo que você falou são muitas e muitas mensagens para todo mundo que está aqui nos ouvindo. Mas se você pudesse resumidamente deixar uma lembrança dessa sua passagem por esse nosso podcast, né? Como você gostaria que as pessoas, qual é a mensagem, o recado, né? A memória que você gostaria que as pessoas levassem com elas sobre esse nosso encontro? O que você gostaria que elas guardassem no coração? Eu acho que assim, uma coisa que eu falo sempre pro pessoal assim, o forte ajuda o mais fraco até que ele se torne forte o suficiente para ajudar o próximo. Então, se você, né, tá com a vida, não digo assim nos eixos, mas se você tiver sentimentalmente bem, psicologicamente bem, e você puder ajudar aquele que está mais fraco, para que um dia ele se torne forte para ajudar o próximo, quando a gente fizer isso, eu tenho certeza que quanto mais a gente pensar não só no meu problema, na minha vida, mas olhar para a vida do outro, porque o outro pode ser meu irmão, o outro pode ser meu filho, o outro pode ser meu melhor amigo, sabe? Então eu penso assim, quando eu olho para as pessoas, assim, que eu vejo uma moça, eu penso assim, poderia ser minha irmã. Eu olho para uma outra moça, eu penso assim, poderia ser minha melhor amiga. Eu olho para um rapaz, eu falo que ele poderia ser meu pai. Então, quando você começa a olhar para as pessoas como se elas fizessem parte da sua vida, você entende que você pode ser gigante na vida delas, com uma palavra de incentivo, com uma pegar na mão, sabe? Você dá um abraço. É, qualquer coisa que você possa fazer para você fazer o bem para aquela pessoa, já é o bastante, né? Então, se eu fizer isso, você fizer isso, são duas pessoas fazendo para mais duas. E quatro vai fazendo para mais quatro, que se vira oito, e assim vai, sabe? Então, o meu maior propósito hoje que eu falo pro pessoal é assim: a corrida é cura em movimento. Então, quando você corre, que você ajuda o outro a incentivar, não interessa qual é o que, por que ele está correndo. E eu falo assim, quando eu fiz uma corrida minha lá em Jurerê, que era a corrida da Sendicard, que é o hospital de coração lá de Florianópolis. Uhum. E uma das mensagens dizia assim, corra com coração. E essa corrida, eu fiz os 21 lá, e eu fiz com a foto do meu pai no número de peito, né? Então, quando você corre, quando você olha as histórias, muitas histórias de pessoas que estavam correndo por familiares que faleceram, ou pessoas que estavam correndo porque se recuperaram de um transplante de coração ou de uma cirurgia cardíaca, você olha assim que não é por acaso. Então, todos nós vamos ter dificuldades e histórias para contar, mas que essas histórias virem propósitos, né? E que virem testemunho, né? Para você poder ajudar o outro, sabe? E parar de ser um pouco individualista, porque o mundo está tão corrido, as pessoas correm demais, né? O profissional conquistar as coisas e as pessoas não param para observar que muitas vezes quem está vindo lá atrás é o teu futuro filho, né? Que vai crescer e vai se tornar um médico, um engenheiro. E como que você quer que essa pessoa se torne, né? Futuramente? Você quer que o seu filho seja o quê? Ah, eu quero que ele seja um engenheiro, um médico, tá, mas para quê? Sabe? Só para trabalhar? Qual é o E a propósito? diferença e a vida e a diferença na vida das pessoas e o propósito dele? Eu penso assim, eu quero que ele tenha um propósito. Então, eu quero que as pessoas vejam que todos nós temos propósitos e que a gente tem um espaço, todo mundo tem um espaço. Eu tenho o meu, você tem o seu. E não importa se você tem mais seguidores que eu, porque o teu propósito é esse. Se um dia eu vou alcançar o teu número de seguidores, eu não sei. Mas esse é o teu propósito. E eu tenho que entender que você não é minha rival. E sim, que você está no seu propósito, está cumprindo o teu propósito e eu vou cumprir o meu. Então a gente precisa entender isso, sabe? Porque eu vejo que às vezes existem muita inveja. Eu não preciso ter inveja, sabe? Porque Comparação, né? E comparação. não Precisa precisa se se julgar. comparar. Não precisa se comparar, não precisa ter inveja, porque cada um tem que viver aquilo que veio para essa terra para fazer.
Então é isso. Então que o forte ajude o mais fraco até que ele se torne forte o suficiente para poder ajudar o próximo. Então é isso que eu quero que as pessoas lembrem de mim, né? E que as pessoas façam, né? Procurem fazer o bem aí para estar ajudando as pessoas. Uau! Mayra, ficaria aqui com você o dia todo. Se tiver uma corrida em São Paulo, por favor, me avise, Eu porque estive em São Paulo, estive em São Paulo aí, estive em novembro, finalzinho de novembro que teve a Half Marathon, eu estive aí. Eu sempre vou para São Paulo, esse ano acho que eu vou de novo. então me avisa, porque eu quero ir lá ali na linha de largada, te dar um abraço, Eu encontrar aviso. pessoalmente com você, te conhecer. Não está fora dos meus planos ainda ir para Porto Alegre. Quem sabe a gente não consegue encontrar antes disso em Porto Alegre no meio É, do ano. verdade. Né, eu tenho muitos alunos, muitos clientes em Porto Alegre e é sempre uma oportunidade. Já fiz a meia de Porto Alegre e é tão agradável, um dos melhores circuitos do Brasil para se fazer, né? Aham. Então, quem sabe a gente não se encontra ali, tira uma foto juntas no meio do Com ano. certeza, com certeza. Mas para São Paulo, eu acho que é bem provável que eu vá um pouquinho antes. Acho que tem, Ah, ó, então tem as corridas, teve a corrida da New Balance e tudo mais, mas eu sempre vou para São Paulo. Todo ano eu vou. te espero, me avisa. Tá Muito bom. obrigada por todo o aprendizado, por Obrigada a você. cada palavra que você trouxe aqui. Você pode ter certeza que eu entrei de um jeito e saí de outro. Aprendi muito. Vou Que bom. refletir muito ainda sobre tudo que você falou. Muitas palavras ainda por vários dias ficaram aqui dentro, se construindo dentro de mim. E tenho certeza que cada um que cruzar no meu caminho na próxima corrida terá um olhar meu diferenciado a partir de tudo que você disse aqui.